Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que pula mais alto em toda a podosfera. O episódio de hoje é sobre um dos bichinhos mais fofos e macios do mundo animal, os coelhos. Sim, essas criaturas lindas, fofas, saltitantes e cativantes são o tema desse programa. Eu recebi a Patrícia Baltazar, que tem bastante experiência com os coelhinhos, para me contar um pouco sobre eles e responder algumas perguntas minhas e dos ouvintes. Inclusive, os fofinhos que estão na capa desse episódio são os coelhinhos da Patrícia. Ela também é podcaster lá do Intervalo de Confiança. Todos os contatos dela estarão na descrição aqui do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu estou sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Agradeço do fundo do meu coraçãozinho os meus pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de barriguinha cheia e caminha macia. Um super abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini. Você sabia que também pode se tornar um pet padrinho? A partir de R$1 por mês você já ajuda essa Pet Lady a manter o podcast no ar. E a partir de R$10 você entra para o hall de padrinhos, tendo o nome citado no programa. Um último recado muito importante, antes de irmos para a conversa com a Patrícia. O episódio especial sobre a nossa saúde mental e os pets, para marcar a campanha do Setembro Amarelo, irá ao ar na semana que vem. Então ainda dá tempo do Pet Lover enviar uma história sobre os cuidados com a saúde mental e a relação com os pets. Se você tiver algum caos, alguma história que deseja compartilhar comigo e com os outros ouvintes, é só entrar em contato. Agora, vamos lá ouvir o papo que eu tive com a Patrícia? Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao Pet Lady no Ar. Se apresenta para o pessoal, fala um pouco quem que é você e já fala, inclusive, de quem que são os seus pets. Olá, Carol. Obrigada pelo convite. Eu sou a Patrícia. Eu participo do Intervalo de Confiança, que é um podcast de estatística e ciências de dados. E os meus pets são coelhos fofinhos. Ai, que ótimo! É a primeira vez que aparece tutor de coelhos aqui no Pet Lady no Ar. É uma estreia. A gente acompanha, né, comunidades de coelhos e eu percebo que tem crescido bastante. Você acha que recentemente tem mais coelhinhos do que tinha antes? Pessoas procurando para adotar, sim. Eu percebo que tem bastante gente.
Que interessante. Mas você sempre teve coelhos, Patrícia, desde de criança, assim, ou é uma coisa que veio mais na vida adulta? Se você me der um pouquinho de espaço, eu vou contar como começou a minha história. Fica totalmente à vontade, pode contar. Então, minha infância sempre tive gatos. Até hoje sou apaixonada por gatos. Ainda tenho vontade de ter gatos. Sou apaixonada. Então, na casa dos meus pais, a gente sempre teve gatos. Uhum. O que aconteceu? A minha irmã mais velha, atualmente ela é casada e ela tem filhos. E ela ganhou um coelho. E aí ela foi viajar e eu fiquei com o coelho aqui na casa do meu namorado. A gente ainda namorava junto. E aí eu levei o coelho no veterinário porque o coelho não estava bem. Entendi. Mas ele tava com algum problema, assim, visível? Ou foi uma coisa que você percebeu que estava acontecendo com ele? Ele tava com sarna na orelha. Meu namorado, ele sempre teve coelho na infância. Uhum. E a minha irmã falou assim, eu fui na agropecuária e falaram pra passar soro. Uhum. Cheguei aqui, meu namorado falou, não, vamos ao veterinário. Óbvio. Nada de agropecuária. Não. Tomamos uma bronca do veterinário porque o coelho estava abaixo do peso. Enfim, o coelho estava maltratado. Uhum. Falei tudo que o veterinário falou pra mim, pra minha irmã. Uhum. E principalmente com relação às crianças, porque as crianças não tinham cuidado com o coelho. Entendi. Não eram delicadas assim com ele. E principalmente não é um animal que você pode ficar puxando, pegando de qualquer forma. Uhum. Não sei se a minha irmã também não sabia, né? Como cuidar do coelho e não passou isso também para as crianças, até por falta de conhecimento. E a minha irmã disse assim, simplesmente para mim, então arrume alguém para dar ele. Gente, aí ela não quis mais ficar com ele. Aí eu e meu namorado a gente conversou e eu já tava para vir morar com ele aqui em São Carlos. Uhum. E a gente basicamente fez as contas e falou, dá pra gente ficar com ele. Sim. E assim a gente ficou com o Ed. Que bonitinho. Então o Ed foi o primeiro, assim, da sua vida. Sim. E aí depois eu adotei uma irmã pra ele. Ele já se chamava Ed com a sua irmã ou foi uma escolha de vocês? Ele já se chamava Ed. E aí a gente manteve. E ele tá com quantos anos agora? Agora ele tá com 3 e faz 2 anos que ele tá com a gente. Ah, tá. Então ele foi pra vocês, ele era bem novinho ainda, assim. Ele tinha 1 ano. E aí depois vocês adotaram mais uma coelhinha. Adotamos a Sakura. Que bonitinho! E aí já entra a minha primeira pergunta. Um macho e uma fêmea, não tem problema eles conviverem? Não tem problema, sim. Caso você não queira filhotes, você vai ter que castrar. É isso que eu ia perguntar, porque eles convivendo sem castração, né? Eles reproduzem muito rápido, né? Ou é mito isso também, que o coelho se reproduz muito? Não é mito, eles se reproduzem muito rápido. A gravidez da coelha começa muito cedo. No 5º mês ela já entra no primeiro cio, entre o 4º e o 5º mês. Nossa, é muito novinha. Sim, é muito rápido. E a gestação também é muito rápida deles. É muito curtinha. Quando a gente decidiu que ia pegar um outro coelho, e decidiu uma fêmea, a gente já castrou ele. Uhum. E aí, quando ela entrou no cio a primeira vez, coelhas são muito territorialistas também, a fêmea. Eu ia perguntar isso. O macho é territorialista, tipo o cachorro que marca território, que faz xixi em tudo, ou não desse jeito? Não, o meu nunca fez, a minha fêmea fazia. Ah, entendi. Ela que fazia essa marcação. Sim, quando ela entrou no primeiro cio dela, ela começou a marcar minhas paredes. Caramba! E você sacou isso logo, Patrícia? Já era uma coisa que você entendeu o que estava acontecendo? Assim, eu não sabia o que estava acontecendo e eu estava assim no final do meu mestrado, então eu já estava em casa, trabalhando direto de casa. Uhum. Até que um dia eu vi ela arrancando pelo. E eu entrei em desespero, porque eles arrancam pelo deles pra fazer o ninho. Uhum. E aí eu entrei em desespero, eu liguei pro meu namorado e falei, o que tá acontecendo? A Sakura tá arrancando os pelos. E aí ela montou o ninho, só que aí a gente já tinha entrado em contato com o veterinário deles. E aí já marcou a castração dela também.
Entendi. É porque ela teve o cio normalmente, mas como ela não teve a cruza, tipo assim, não teria risco dela ter filhotes, mas ela se preparou pra isso, né? Como se ela tivesse preparado todo o ambiente ali. Sim. E isso ia se repetir toda vez que ela entrasse. Que desespero ver o bichinho se mutilando e o xixi e tudo isso. E o Ed percebeu alguma coisa, assim? O Ed mudou o comportamento dele? Ele mudou porque ela ia em cima dele pra tirar pelo dele também. Coitado, ele não devia estar entendendo nada, né? Tipo, gente, o que essa menina quer? Que loucura. E a raça dele, ele é um Lionhead, que é uma raça bem mais peluda. Ela é um New Holland, que é um pelo curto. Então ela catava e ela puxava muito o pelo dele de uma vez. Nossa, e devia machucar, tadinho. Nossa, e aí já foi na hora, a gente já ligou no veterinário e já marcou a castração dela. Entendi. E aí os dois são castrados. Aí não tem nenhum risco de ter mais coelhinhos, né? Não, senão ia ser na primeira ninhada, já ia ser muitos coelhinhos. E quantos que nascem, mais ou menos? Você tem ideia? Pode variar de 6 a 12. Caraca, mas de toda forma é muito, né? Mesmo 6 já são muitos, né? É demais. Isso era uma das coisas que eu já ia te perguntar, que se os coelhos se dão bem com outros coelhos, né? Eles nesse processo, com a castração e tudo, eles se relacionam bem, os dois. Sim, a castração deixa o coelho mais calmo, a castração deixa os hormônios, e a gente fez um processo de adaptação deles muito prolongado, que aí eu acho que é com todo animal, porque o Ed já estava em casa. Então a casa em algum ponto era dele, né? Então eu acho muito complicado. Eu acho que não só pro coelho, mas para qualquer animal, simplesmente você jogar o outro animal ali e falar: sejam amigos. Divide o espaço aí, sabe? Para cães e gatos tem que ter um processo de adaptação, com certeza. Assim, é bem isso que você falou. A gente não pode achar que, enfim, chega uma pessoa estranha na sua casa e você já tem que ser amigo daquela pessoa. Você nem queria ela ali, você não sabe direito quem que é e tudo. Então faz sentido, né? A gente tem que passar por esse processo de adaptação com eles também. Sim, e nós fizemos com eles. Esse processo durou mais ou menos umas 2, 3 semanas, até que a gente, assim, sentisse segurança de deixar os dois soltos, sozinhos. Eles sem supervisão, né? Porque era o tempo todo junto, e aí eles não dormem com a gente, mas naquele momento a Sakura ficava com a gente no quarto, à noite, pra ficar separado. Então teve todo um processo assim. Entendi. E hoje eles têm uma área específica deles ou eles ficam soltos em casa? Então, eu moro em apartamento, eles ficam no apartamento inteiro. O apartamento é dele. Isso é ótimo. Coelho não pode ficar preso em gaiola. O que eu vou dar o exemplo do que aconteceu com o Ed também. O Ed ficava preso em gaiola o dia inteiro. Isso afetou muito a motricidade dele. Muito. Entendi. Tanto que o meu namorado falava, quando ele chegou, ele falava assim pra mim: não parece que ele anda igual coelho. Ele anda diferente. Ele tinha dificuldade pra andar. Ele ficava tortinho assim, tadinho? Ele não pulava direito. Ah, gente. Que é uma característica clara de coelhos, né? Eles pulam. Sim. E a Sakura, que nunca ficou presa, assim, a gaiola que a gente usa pra banheiro, tanto que a gaiola não tem porta. A gente tirou as portas. A Sakura nunca ficou presa. A Sakura sobe na minha cama direto. A gente teve que criar degrau pra ele conseguir subir. Ele não dá conta de pular. Ai, tadinho. Mesmo depois de 2 anos, ele ainda tem alguma dificuldade. Então, assim, você vai achar aqueles cercadinhos. Caso você não queira deixar o seu coelho solto, não tenha como mesmo, tem uns cercadinhos que você encontra, que eles falam que o ideal seria de 2 metros por 60 centímetros o espaço. Porque a gaiola pode prejudicar muito a motricidade do coelho, que foi o que a gente passou aqui com o Ed. A gente vê o que aconteceu com ele. E é meio cruel também, né? Você deixar um animal numa gaiola, assim, um animal que tem essa necessidade de mobilidade e tudo, não faz muito sentido, né? Foi muito ruim no começo com ele, sabe? Ele não conseguia andar direito. A gente comprou um monte de tapete, porque ele
parecia que ele escorregava. Uhum. Então foi um processo assim, muito complicado. E a gente fazia tipo exercício com a patinha dele. A gente começou a criar obstáculo pra exercitar pra ele pular. Como se fosse uma fisioterapia quase, né? Foi basicamente uma fisioterapia pra ele. E hoje, assim, ele desenvolveu muito. Uhum. Mas ele ainda precisa do degrauzinho pra subir na cama, pra subir no sofá. Uhum. Ele ainda precisa desse tipo de coisa. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, Patrícia. Você falou que eles ficam soltos no seu apartamento, que eles têm acesso a tudo. Assim, no seu entender, o que as pessoas têm que preparar a casa para ter um coelho? Assim, tem algum espaço que tem que ser adequado? Um lugar que é perigoso? Vocês fizeram algum tipo de adequação, assim, no lar de vocês? Fio. Eles roem fio. Com toda certeza. Eu acho que qualquer coelho vai roer fio. Foi uma das coisas que eu li na internet, que é bem comum de acontecer. Sim. Carregador de celular, não sei quantos eu perdi, sabe? 5 segundos que a beirada do fio fica caída. Sei lá, se desconectou o carregador e ficou, sabe? Aquela beiradinha, se pegar, detona. Nossa, gente. Perde o carregador. Aí a gente comprou umas canaletas que colam na parede com dupla face e passou os fios por dentro dela. Entendi. Os meus coelhos costumam morder a minha mesa, que é de madeira. Gente, mas tipo, cachorro roendo assim o pezinho da mesa? Sim, mesmo que você compre todos os brinquedos de madeira, eles querem a mesa. Gente, que coisa maravilhosa. E a Sakura, ela ama tecido. Então, na minha casa, o meu lençol é descartável da cama. Que você já sabe que vai ser mastigado. Ela faz uns buracos, assim, colossais. O travesseiro meu, ela já entrou dentro do travesseiro. Gente! Mas ela não engole o tecido, ela só... Não, ela picota. Rasga tudo. Sim. Ai, Patrícia. E eu brinco que ela enganou eu e meu namorado muito fácil. Porque quando a gente foi escolher ela era a mais quietinha da ninhada. A mais, nossa, a mais tímida da ninhada. Uma pelucinha lá. Um bebê calmo, quietinho. Ela, comprei meu sofá em fevereiro. Já tem um rasgo no meu sofá. Vou fazer o quê? Meu Deus do céu. Compramos uma capa. Tá cobrindo o sofá, ela já mordeu a capa. Então, assim, só que o Ed não morde, entendeu? Então vai muito, talvez, da personalidade do coelho. Ela adora um tecido, ele já nem dá bola. Já não é o lance dele, né? Já não é. E assim, achei engraçado que eles adoram a mesa. Mas a gente fez o armário da cozinha. A parte de baixo. Eles vão na cozinha e eles nunca morderam o armário. Eles nunca morderam meu guarda-roupa. É a mesa da cozinha só. Então tem a ver mesmo, talvez, com a textura, né, do negócio, sim, né? Faz sentido. E, inclusive, você falou esse lance de morder. Uma coisa que eu queria te perguntar é sobre os dentes deles. Realmente os dentes do coelho crescem sem parar? Sim. E por isso que eles têm que desgastar. Gente. E aí você compra brinquedinho de madeira e na composição da alimentação deles, o principal nessa composição é o feno. O feno seco. Porque ajuda a desgastar os dentes. Entendi. Que é onde eles ficam mordendo, né? E desgasta. Ai, sim. Que legal. Que legal. E sobre alimentação, você comentou comigo mais cedo que é mito o negócio da cenoura. O que acontece? Tem muita gente que é assim, peguei um coelho, agora vou dar cenoura. Isso, A cenoura é um petisco. A cenoura não é alimento, assim, não é nutrição. Não. Não, porque ela tem muito açúcar. Entendi. Então ela não pode. Então ela entra como petisco. Então um pedacinho de cenoura, 1 ou 2 vezes na semana, ok. Da mesma coisa, um pedacinho de banana ou de maçã, fruta, porque ela tem muito açúcar. Isso faz mal pro coelho. Sim. A base da alimentação é o feno. Entendi. Que é aquele feno seco mesmo. Sim.
Aí depois é um pouco de verdura, que costuma ser verduras de folhas mais escuras. E ração. Ração é bem pouco. E aí tem ração especial para coelho, assim, que é... Específica de coelho. Entendi. Sim. E aí é isso que eles comem diariamente. Sim. Então aqui em casa você vai chegar e vai estar na mesa da cozinha, basicamente metade da mesa, tipo, com verdura estendida secando. Aham. Que é deles. Entendi. Que é exclusivo deles. É deles. Eles comem, eles gostam muito aqui, chama Catalônia, que é um almeirão. Aham. Eles gostam muito de verdura amargos, meus. É isso que eu ia falar, é bem mais amarga, né? Sim, e amam. E coelho não pode comer alface. Não pode? Não, porque solta o intestino. Eles podem ter problema de intestino se comer alface. Então, folhas claras, por isso que alface, acelga, folhas claras podem soltar o intestino do coelho. Então, é bom evitar. Na minha cabeça, eu fiquei imaginando que a alface era do tipo super liberado, assim, que era totalmente ok para os coelhos comerem. Muito interessante imaginar que não, né? Que é totalmente, né, o contrário. Se o coelhinho ele não desgasta os dentes dessa forma, tem que fazer alguma coisa? Eu não sei, tem alguma cirurgia pra isso? Olha, eu vou te contar o que eu passei há 2 semanas atrás. Ai, me conta. Sakura parou de comer na sexta-feira. Vai. Acordamos de manhã, na hora que eu vi que ela levantou e ela não veio toda serelepe pro quarto, já falei pro Rafael, que é meu companheiro, falei, ela não tá bem. Já ligamos pra veterinária. Uhum. Ela recusou o petisco, já sabíamos que tava estranha. Parar de comer é um problema, né? É assim, uma questão que a gente tem que prestar atenção mesmo, né? Sim. E coelho, o que acontece? Se parou de comer, é muito rápido que eles desidratam. Uhum. Então, às vezes, vamos supor, tem animal que demora um pouco mais de tempo para acabar vir falecendo por falta de alimentação. Coelho é muito rápido. Uhum. Coelho é de 24 a 48 horas. Nossa, é do nada, assim, né? Se você não prestar atenção, é rapidinho, né? É muito rápido. Então, na hora que a gente já notou que ela tava meio estranha, a gente já ligou pra veterinária. E aí já falamos, ó, não tá comendo. Ela já falou, vem, vamos tirar raio-x. Já tirou raio-x do crânio, porque ela, enfim. Aí examinou a barriga e falou, ó, que não está inchado. A presa de trás tinha desgastado errado e tava machucando ela. Ai, tadinha. Formou uma ponta. E aí é quase um processo cirúrgico, é feita a anestesia inalatória. E aí a veterinária faz o desgaste do dente do coelho. Como se desse uma lixada, assim, no dente? É, faz e aí deixa ele certinho. E foi bem o de trás, porque a gente olha os da frente. Ah, os da frente vocês conseguem ver mais, né? Dá pra ver certinho os da frente. Então a gente sempre olha pra ver se tá desgastando certinho. Então a primeira coisa, tanto que a gente viu que ela parou de comer, a gente olhou os dentes da frente. Uhum. A gente falou, os da frente tá normal. E aí, tanto que a gente falou pro veterinário, ela falou, não, vamos tirar. Vai ser provavelmente não tem nada na barriga, vai ser os de trás. E aí já tirou e já viu que tinha formado uma ponta em um dos dentes, desgastou errado. E aí ela deve passar pelo processo. Ela deve ter sofrido, né? Devia estar dando dor nela mesmo, né? Sim. Ai, deu uma dó, porque ela é muito serelepe. Uhum. Ela é muito agitada. E aí ela vê ela quietinha, moada. Ai. Vocês foram bem, assim, perspicazes mesmo, né? De entender que tinha alguma coisa diferente ali e já procurar ajuda o mais rápido possível, né? Sim. E aí eu só ressalto por isso que é importante você ter um veterinário que é especialista em coelho. Tem que ser um veterinário que atende silvestres, né? Não pode ser um veterinário de cães e gatos, assim, né? Não. Porque esse procedimento, vamos supor, o procedimento de desgaste, eu acredito que não seja um procedimento que aconteça com cães e gatos, com essa frequência que pode acontecer com um coelho. Então, é uma coisa que, se você estiver pensando em ter um coelho, procura na sua cidade se tem um veterinário que atenda coelho, que muitas vezes tenha esse tipo de procedimento de desgaste de dente, que são procedimentos que são considerados básicos. Entendi, faz sentido mesmo, né? Ter esse cuidado específico para a espécie, né? Sim. Com certeza. Nossa, faz muita diferença. Mas você teve alguma situação de ter atendimento com outro veterinário que não fosse específico?
Não, não, quando a gente procurou a primeira vez, a gente ligou nos pets daqui que vendiam coisas para coelho, para perguntar se tinha. E aí a gente descobriu 2. Entendi. E aí a gente já foi e já conheceu os 2. Então a gente meio que tem 2 veterinários para eles. E é bom que vocês já tiveram segurança, né? Para poder ter os coelhos e tudo, né? E ter certeza de que ia dar certo. Sim, e esse ponto é muito importante. Porque igual eu falei da minha irmã, principalmente não só ir nesses veterinários que são só de cão e gato, mas também não procurar agropecuária, Sim. Né? Porque, não é porque a pessoa tem, sei lá, X anos de experiência tocando o seu comércio com relação ao animal que ela vai saber cuidar do bicho. É uma coisa, na verdade, que eu acho, Patrícia, que vem de uma época que as pessoas, tipo, não se importavam muito, assim. As pessoas não ligavam muito pro bem-estar mesmo dos animais, né? Porque você ia na agropecuária e comprava, geralmente, qualquer ração e não tinha muito cuidado, né? Sim, e vou pegar o exemplo, a cidade dos meus pais, onde eu morei grande parte, que é Batatais. Quando a gente tinha gato, acho que tinha um veterinário na cidade. Hoje tem bastante veterinário na cidade, mas quando eu era pequena tinha um veterinário na cidade. Então hoje você vê também uma preocupação maior da nossa geração e também pelas informações, né, dessa procura por profissionais da área da saúde do animal. Mas antes era tipo um veterinário, 2, sabe? E pensar que teria algum veterinário especialista em qualquer coisa, né? Não teria, né? Seria um veterinário especialista em tudo, assim, né? Aquele bem generalista. Sim, é o clínico geral. Exatamente. Faz todo sentido mesmo. E ainda falando, né, sobre os cuidados com os coelhos e tudo, tem alguma questão de cuidado com higiene que é específico de coelho? Assim, precisa de algum... Não sei, tem de alguma atenção diferenciada? Olha, é importante você não deixar o coelho em contato com o xixi e o cocô. Então aqui a gente comprou aqueles pallets de plástico. Aquele tabladinho, né? E aí aqui eles têm, além da gaiola, bandeja. Essa bandeja, sabe, branca que muitas vezes você compra pra usar na cozinha, que ela é um pouquinho mais alta. A gente comprou uma que dava pra encaixar esse tabladinho de plástico. E aí embaixo a gente forra com um pouco de granulado. Aquele granulado de madeira. Isso, pra não ficar em contato direto. Porque não é interessante o coelho também ficar em contato com umidade. Porque pode gerar fungo ou sarna no coelho. Além disso, o coelho não precisa de banho. Eles não tomam banho? Você não precisa dar banho neles, de forma nenhuma. Eles são mega limpos, eles tomam banho o dia inteiro, basicamente. É tipo gatinho, então, né? Eles tomam banho o tempo todo. É o dia todo. Eles tomam banho o tempo todo. Você não precisa dar banho. Então eles estão sempre limpinhos, né? E também, assim, se você dá banho, você corre risco de ainda deixar ele úmido. E aí você também tem o problema da sarna e do fungo, que pode acontecer. Faz sentido. E aí enfim, imagino que deve ser um problema muito sério para coelhos por serem muito peludos, né? Assim, a disseminação de fungos deve acontecer muito rapidamente ali. Sim. No caso, quando o Ed chegou, ele já estava com a sarna num estado um pouco mais avançado. Então, o tratamento dele já foi um pouco mais complicado. Ele teve que tomar 3 injeções, ele teve que passar aquele Revolution para gato 2 vezes, sabe? Então, já foi mais pesadinho para ele. E isso porque a gente percebeu, já correu atrás, sabe? Porque mata. Nossa, devia estar incomodando muito ele. Sim, ele coçava muito, dava muita dó. Foi até engraçado. O primeiro dia que ele veio, que enfim, não tinha criança, tava aquele silêncio, é só eu e o meu companheiro, né? Então tava só a gente em casa, quieto. Ele deitou na gaiola dele, que ele chegou quase a cair da gaiola. Ele dormiu, que ele virou de lado. Ai, tadinho. Que ele chegou quase a cair. Eu tenho fotos, depois te mando. Nossa, que dó. E ele nunca tinha trocado de pelo. A primeira troca de pelo dele foi aqui em casa. E já era pra ele ter trocado, ele já tinha 1 ano. E a troca ela tem época certa pra acontecer? Costuma ser no verão e inverno.
Uhum. São as trocas maiores. Entendi. Você vai ver realmente cair pelo. Aí no caso do Lion, do meu Lion, ele troca de cor. Ah, gente. Meu Lion escurece. Ele é daquela cor begezinha, assim, creme? Não, ele é cinzento. E aí ele fica bem cinza escuro quando ele troca de pelo. Ai, que lindo! E aí ele vai clareando antes de chegar de novo na troca. Agora ele tá ficando mais clarinho. Aí daqui a pouco ele vai... Na hora que estiver chegando no verão, ele já vai trocar. Ah, ele deve ser lindinho demais. Você tem que me mandar a foto dele, Patrícia, dos dois. Nossa, ele é muito... Ele é um fofo. Ele é um lorde. Ele é muito fofo. Nossa, eu brinco até que ele é um coitado. Tadinho. E uma coisa que eu recebi muita pergunta sobre isso, quando eu falei pros meus seguidores que eu ia conversar sobre coelhos, muita gente perguntou como que é o relacionamento deles com a gente. Se eles são carinhosos, se eles brincam, gostam de colo. Isso acontece? Então, vai muito da personalidade do coelho. O Ed, ele adora carinho. Nossa, se chega com a mão perto dele, ele já ajeita. Ai, que bonitinho. Ambos não gostam de colo. Eles não são muito fã de altura. Mas isso é uma coisa de coelho mesmo? Eles não gostam de serem levantados, assim? Os meus nunca gostaram. E o que meu namorado conta também, os dele também não. Então acredito que não seja. Mas assim, se você sentar no chão, fica horas. Se você deixar fazendo carinho. O Ed adora. A Sakura é um pouquinho, ela deixa você fazer, aí se ela enjoa, ela tira sua mão e sai. Ela mesma determina assim que acabou, carinho acabou e pronto. Já não tô mais afim. Brincar. Às vezes você dá um brinquedo, ele joga. Eles não são tipo, às vezes de brincar como o gato, às vezes brinca, sabe? De você ficar mexendo nas coisas. Ou às vezes ele brincar de morder, sabe? De caçar. Não. Às vezes a Sakura, o que acontece, de vez em quando ela corre atrás de mim. Que bonitinha. E aí a gente fica correndo um pouco, sabe? Agora o Ed já não brinca tanto. Então eu acho que vai muito da personalidade. A Sakura eu já acho ela um pouco mais assim, de vez em quando ela dá e ela fica correndo atrás de mim, aí eu corro dela, eu escondo. Que bonitinho! Gente, que bonitinho. Ela parece assim uma criança mesmo, chamando pra brincar, sabe? Querendo brincar, que legal. E eu acho que ela tem uma personalidade... são muito traços diferentes dos dois. Ela de manhã, vamos supor, você fala assim, vou ficar mais 5 minutos na cama. Ela vem e me tira da cama. Ah, gente. Ela me empurra. Ela fica com o focinho, 2 quilos de bicho me empurrando. Ela chega a morder o meu cabelo e me puxar. Que bonitinha. Pra tipo, não, você vai levantar e vai me dar verdura. Não está na hora de você dormir. Não tem esse lance de mais 5 minutinhos, não? Que isso? Não, você tá achando que, humana? Que você vai ficar na cama? Gente, que legal! Muita gente perguntou isso, Patrícia, muito, assim, se os coelhos têm interação com os humanos, se eles têm esse tipo de comunicação, sabe? Porque eu acho que muita gente tem uma impressão de que ele fica quase como um enfeite, sabe? Em casa, que ele não tem muita brincadeira e tudo, e eu acho que você tá desmistificando isso, né? Só uma coisa. Ela sabe que ela não pode morder o lençol. Ela sabe que isso não é permitido. Só que quando eu venho chamar a atenção dela e tirar ela da cama, eu dou uma brincada e tiro. Só que eu não pego ela no colo e não aperto, tipo, você é bonitinha, sabe? Você não esmaga ela tipo Felícia. Então eu vou tirando ela devagarzinho. O meu marido vem tirar, o Rafa, meu companheiro, vem tirar, ela vê ele, ela desce correndo da cama e bate a pata, brava. Porque se é ele vem e pega ela no colo e aperta ela e fala, não pode, bebê. Então, se ela vê que é ele, ela fica muito brava. Ela desce da cama e bate pata. Tipo assim, que saco. Esconde debaixo da cama. Oh, gente, que maravilhoso. Fica brava com ele. É legal, ela tem muita... É curioso de ver como que eles têm personalidades completamente diferentes, né? Sim, e age completamente diferente. Tipo,
comigo e com o meu marido. Se for eu chamar a atenção, a laje, ela vem às vezes me cheira, e eu vou empurrando ela devagarzinho, ela pula da cama. Agora que ele vem e pega ela no colo e ela não gosta, ela fica brava. Ela deixa muito claro, né? Ela fala, eu não tô gostando. Que bonitinho, gostei muito dessa cura. Tem muita personalidade, gostei dela. Ela é muito fofinha. Agora, eu quero te perguntar umas coisas que os seguidores me perguntaram e eu não tenho ideia, e aí você vai me ajudar a responder, Patrícia. Primeiro, claro. Se pode pegar o coelho pelas orelhas. Se isso é verdade ou se não tem nada a ver, isso é maus tratos. É maus tratos, gente. Não pegue seu coelho pela orelha, por favor. Pois é, eu não sei se você lembra que teve um tempo que as pessoas disseminavam que, inclusive, esse era o jeito de pegar coelho, sabe? Uma coisa muito louca, né? Não, você pega... Você apoia basicamente as 4... Como se fosse um bebê. Você apoia as 4 patas dele pra pegar ele. Ele tem que se sentir firme. Você nunca... Do mesmo jeito que você não pega um gato pelo rabo. Sim. Que você pode machucar o gato. Porque ele tem uma parte de nervo também do gato. Sim. Você pode deslocar o rabo do gato. Você pode deslocar a orelha do coelho. Você pode chegar até a matar o coelho se você pegar ele pela orelha. Você tá colocando todo o peso dele naquela região que é mega sensível. Sim. E deve ser extremamente angustiante pra ele também, né? Ficar nessa posição que, além de doer, totalmente incômoda, né? Sim, então a gente brinca que é como se fosse pegar um bebê. Você vai apoiar as 4 patinhas deles no seu braço. Entendi. Você não vai também pegar ele igual... Sabe quando a gente pega o gato do chão, que a gente pega ele pela barriguinha, assim? E que o gato fica com as patas caídas? Eu acho que o gato realmente também não se sente muito confortável nessa posição. Eu não gosto de pegá-los assim. Eu imagino que pro coelho seja mais ou menos isso também, né? É desconfortável. Ele vai se sentir muito desconfortável porque ele não tá sentindo, ele não tem apoio, né? Então provavelmente ele vai tentar te dar coice pra soltar. Entendi. Uma coisa que me perguntaram, que eu achei curioso também, é que me perguntaram sobre a urina do coelho. Um seguidor perguntou se é verdade que a urina do coelho é ácida e pode estragar azulejo, pode estragar piso. Você sabe alguma coisa disso, Patrícia? Então, eu tenho piso laminado, que é um piso muito, eu vou falar, muito sensível. Então, já aconteceu dos meus coelhos fazerem xixi fora da bandeja? Já machucou meu piso? Não. Entendi. Não quer dizer que estraga nada não, né? Eu acredito que se você não limpar e deixar a urina secando lá, eu acredito que vai fazer alguma coisa. Mas isso enfim, qualquer coisa que você deixar ali vai acabar machucando o piso. Mas tirou, nunca tive problema com o piso tá desgastando por conta da urina. Perfeito, excelente. Outra pergunta, você sabe se tem algum tipo de doença que é transmissível do coelho para nós? Algum tipo de zoonose? Eu não sei. Eu também nunca ouvi falar se tem ou não tem. Porque gato e cachorro tem algumas. Mas de coelhinhos eu realmente não tenho informações. O veterinário não informou nada. Eles não tomam vacina igual gato e cachorro. Eles não precisam tomar nenhum tipo de vacina, nem ser vermifugado igual gato e cachorro. Os veterinários não informaram nada pra gente, tipo, possíveis doenças, coisas que podem ser transmissíveis pra gente. Então eu realmente vou ficar te devendo. Mas eu acho também que o veterinário iria te informar se fosse o caso de ser alguma coisa comum, né, de acontecer. Sim, provavelmente. Eu acredito que também teria alguma vacina, alguma coisa, algum tipo de tratamento também, né, que pudesse ser feita, né. E quanto tempo vive mais ou menos um coelho? Patrícia, tem alguma média? Tem. Se você, enfim, fizer todas as coisas. Se você fizer tudo direitinho. Tratar seu coelho bem, de vez em quando no veterinário, enfim. Boa alimentação. Não trancar ele na gaiola. Sim, excelente. Ele vai durar, a média de expectativa de vida, né, de um coelho é de 8 a 10 anos. É bastante, né? Eu achei que era menos. Não, é bastante.
se ele tiver bem cuidado, você vê com ele o que com 16, 17 anos. É aqueles casos tipo que você vê gato com 20, sabe? Que você fala, nossa. Highlander, né? Você fala, gente, como assim? Você vê casos de coelhos assim também. Então vai do cuidado também. A gente fala 8, de 8 a 10. Mas vai também do cuidado que você tem com o seu animal. Mas eu acho que é para qualquer animal, né? Não, mas faz todo sentido, né? Quanto mais bem cuidado, boa alimentação, boa qualidade de vida, visitas regulares ao veterinário, isso tudo garante, com certeza, uma longevidade cada vez maior, né? Para qualquer bichinho que seja, inclusive pra gente, né, Patrícia? Assim, até pro bichinho homem, assim. Se a gente se cuida, vai no médico, enfim, come bem, a chance da gente ter uma vida mais longa e de qualidade é cada vez maior, né? Sim, a gente aumenta a nossa expectativa de vida também, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma, com todos os bichinhos isso acontece também. Mas eu queria que você então falasse só para o nosso ouvinte. O ouvinte está lá na casa dele, está pensando em ter um coelhinho. Qual o conselho que você dá para o nosso ouvinte, Patrícia? Assim, quero muito, muito ter um coelho. O que eu devo fazer? O que eu tenho que me preocupar? O que eu faço? O que eu acho interessante, coelho, enfim, o único som que você vai ter, às vezes, é dele cavando ou batendo pá. Uhum. Ele não faz nenhuma sonoplastia relacionada, tipo latido, miado. Ele enfim. Não tem vocalização, né? Não tem vocalização. Então, por isso também é importante você prestar atenção nesses sinais de mudança comportamental, porque às vezes ele pode estar doente. Uhum. Porque às vezes alguns animais você percebe eles se comunicando pelo som. Sim. Tipo, olha, não estou bem. O coelho, você não tem isso. Não vai ter o som, né? Não. Então, ele é um animal relativamente quieto. Então esse é um ponto que muitas vezes as pessoas procuram no coelho. Se você está pensando em ter o coelho, procure essa adaptação para casa. Se prepare para os fios, que isso é certeza. E é uma questão de segurança, né? Os fios também. Você conseguir separá-los do coelho. Uhum. Tenha um veterinário na cidade ou na cidade mais próxima que trate de coelhos. Uhum. E assim, por ele ser um animal silvestre, eu vou falar que todos os procedimentos dele são um pouco mais caros do que de gato e cachorro. Então, você tem que estar um pouco ciente disso. De que é um animal que talvez, se você precisar em algum momento correr com ele no veterinário, vai ficar um pouco mais caro. Então tem que ter uma reserva, né? Uma preparação aí, né? Eu acho que para todo animal. É o que eu sempre falo, né? Para todo animal, se possível, assim, se você tem condições financeiras, sempre tem aquele um pouquinho guardado, porque a gente nunca sabe, é igual a gente, né? A gente também nunca sabe, né? Para o animal é a mesma coisa, assim. Então, assim, caso você tenha condições, tenha. Para qualquer animal. Mas o coelho, eu falo que ele acaba sendo um pouco mais caro. Qualquer procedimento que você for fazer para o coelho é um pouco mais caro do que para um gato e para um cachorro. Uhum. Então também tem um pouco essa questão financeira, que às vezes o pessoal fica, mas nossa, acaba limitando um pouco quem vai ter coelho. É porque infelizmente não é um animal muito comum de se ter, então a gente não tem muito veterinário especialista. Então acaba sendo muito fechado, né, quem tem, e acaba sendo um pouco mais encarecido. Sim. Mas eu recomendo, eu falo que eles são muito fofos. Sim. Eles são, tem essas coisas da personalidade. Final de semana, aqui em casa, 7 horas da manhã, já começa uma cavação na minha porta. Tipo, vamos acordar, o sol já nasceu. Vamos, gente. Sabe, deixa a gente entrar nesse quarto, por favor, sabe? São as pequenas coisas que demonstrações de afeto e carinho deles que são muito importantes, sabe? Uhum. E eles são animais, assim, carinhosos. Eu acho eles extremamente, em algum ponto, eu não vou falar independentes, mas eles acabam se virando em algum ponto. E eles têm esse momento que eu acho que, pra mim, é muito parecido com o gato até. Uhum. Eles gostam de carinho. Sim. Mas eles não precisam de carinho o tempo todo. Eles têm os momentos, né? Eles têm os momentos deles. Então, eles meio que
gostam do espaço deles, então acho que tem essa coisa também de você respeitar o espaço do animal. Isso é muito interessante mesmo. É algo que eu me identifico muito com eles. Eu também gosto que respeitem o meu espaço, então... Sim. Eu gosto de respeitar o espaço deles, eles respeitam o meu, então eu acho isso, rola uma identificação. Rola um respeito mútuo aí, né? E aí eu acho que é porque eu também sempre tive gato, eu acho que pra mim essa adaptação pro coelho foi muito tranquila, porque acaba sendo muito parecido. Sim. Então, é muito suspeito. Eu falo pra pessoa, são maravilhosos, eu amo os meus coelhos. Acho que vai ser um animal que eu vou ter, assim, vou continuar tendo, porque me apaixonei. Uhum. Não me vejo sem mais. E já sou aquela louca que de vez em quando vê foto de filhote e falo, vamos adotar. Vamos pegar mais um? Vamos, só mais um. Que bonitinho. Acho que cabe, né? Mas eu entendo, né? A gente fica olhando foto de bichinho e dá aquela amolecida no coração, né? Fica, tão fofinho, tão bonitinho. Sempre tem espaço pra mais um. Eu acho que chega a ser encantador, né? Eu brinco que toda vez que eu conto, vamos supor, todo o processo do Ed, toda a história que ele passou, todos os perrengues dele, as primeiras vezes eu choro, eu fico mega emocionada. De ver também todo o acompanhamento de evolução que eu vi dele, né? Hoje o que ele faz, a forma com que ele tá, eu fico muito feliz. Então, esse apego neles é maravilhoso. E eles são animais super gostosos. Sim. Super. Eu sou muito suspeita. Mas acho que é para qualquer pessoa que vai ter qualquer animal e não só coelho. Você tem que ter um tempo para se dedicar. Você tem que ter um pouquinho de pesquisa antes. Ver como que cuida. Ver como que vai ser. Local pro animal. E aí eu acho que são coisas básicas. É para todo animal, né? Para coelho, gato, cachorro, enfim. Qualquer animal. Tem que ter certeza, né? Do que você tá fazendo. Sim, porque você tá pondo outra vida na sua vida, né? Porque não é legal você fazer igual aconteceu com o Ed, que pode dar. Não quero mais, tá dando muito trabalho. Isso sabe? Sim, eu concordo totalmente com você. Acho que a maior dica que a gente pode dar é falar, né, que assim, se você realmente quiser ter um animal, pesquisa, estuda, tenha certeza do que você tá escolhendo, né? Do que você tá definindo pra sua vida. Sim, porque são animais, vamos supor, que não é só 6 meses, são anos. E outra dica também, tem uma ONG que resgata coelhos. Sim. Em São Paulo. E eles têm manuais muito legais que falam desde o porquê adotar um coelho. E se você quiser fazer adaptação de coelhos com outros pets, enfim, eles têm manual para tudo, que chama GAC, que é Grupo de Apoio aos Coelhos. Deixa eu até abrir aqui, GAC. Nossa, isso é muito legal, porque para quem tá querendo, para quem tá buscando e tudo, é muito, muito massa ter essas informações. Sim, e se você for de São Paulo e quiser adotar, os coelhos que eles resgatam, muitas vezes as fêmeas já estão prenha. Então às vezes você fala assim, eu quero um filhote. Então eles têm lá, você preenche todo um formulário, uma documentação para você entrar na fila de adoção, sim. E muitas vezes, se você não quiser um adulto, eles têm também filhotes. Sim. Então é bem interessante. A gente fala assim, nossa, resgatar coelhos. Gente, eles resgatam muitos coelhos na cidade de São Paulo. Patrícia, deve ser demais, porque igual a gente tá falando, as pessoas não pesquisam, né? Antes de escolher ter um coelho e tudo, eu imagino que o nível de abandono e tudo deve ser enorme. A época que acontece mais abandono é pós-Páscoa. É porque as pessoas dão coelho de verdade, né? De Páscoa, como se fosse um bichinho de pelúcia. E chega num ponto que as pessoas descobrem que não é um bichinho de pelúcia, né? Que é um bicho de verdade, que tem inúmeras necessidades, né? Sim, tanto que na época de Páscoa eles suspendem a adoção. Justamente pra não passar por esse problema, né? Pra não acontecer esse tipo de coisa. E assim, depois da Páscoa
cresce muito. Eu imagino. E ele tem manuais muito legais, dá pra você ter uma noção muito boa de primeiros passos, alimentação, enfim. Complementa mais o que a gente já falou aqui. Principalmente, vamos supor, se você tiver outro pet, eles vão discutir bastante adaptação do coelho com outro animal, como fazer, ou de coelho com outro coelho. Então é muito importante. E lá você vai ter bastante desse material produzido. E também, quem quiser acompanhar, e até mesmo quem quiser auxiliar a ONG, né? E ver um pouco mais do trabalho. Eles têm uns projetos de apadrinhamento também, né? De colaboração. Então deve ser bem legal acompanhar mesmo. Sim, a gente apadrinha lá. Os corações moles de quem vê todos os coelhos que resgatam. Ficam doidos pra pegar todo mundo. E aí quem é padrinho é muito interessante porque eles mandam tipo uma revista, tipo uma revista, né, mensal, com prestação de contas e com algumas dicas também, e com os animais que foram resgatados e com quais foram adotados. Ah, que legal, ótimo. Então você acompanha o processo. Acompanha tudo que tá rolando. Tá rolando, de que animais que foram resgatados, de quais que estão sendo adotados. Ai, gente, eu tô olhando as fotos deles aqui no Instagram. Nossa, me dá vontade de ter todos, porque eles são muito lindos. São, ai. Nossa, tem um que tem um topete aqui, que coisa mais fofa. Ai, ó. Eles são muito lindicos. Gente, nossa, é muito fofinho mesmo. Muito, muito fofinho. Você tem toda a razão de ficar babando neles, Patrícia, porque é um amorzinho mesmo. Sim, nossa, eu sou apaixonada. Não, eles... Esses dias... E eu acho engraçado os nomes que eles põem, porque às vezes eles põem o nome de comida. Nossa, os nomes são ótimos aqui. Mexerica, Amora. Ai, gente, que bonitinho. Ai, que gracinha. Não, tem um aqui que tem o chantilly. Que bonitinho. Não, muito lindos, Patrícia. Você tem toda a razão. Já tô babando aqui neles também. E gato pra coelho não é muito difícil, viu? Dá esse salto, né? Não é muito difícil. A diferença é que você não precisa fazer muita adaptação pra parede. Isso é verdade. Mas, Patrícia, muito, muito obrigada por você ter topado doar esse tempo para vir aqui conversar comigo sobre coelhos, responder tantas perguntas que eu imagino que você já deve ter respondido 1000 vezes antes. Mas é porque, realmente, até para mim, que trabalho com bicho e tudo, é uma super novidade coelho. Eu não entendo nada de coelho, super novidade, adorei. Já tô babando nos coelhinhos. E muito, muito obrigada por você ter tido essa generosidade, essa gentileza de vir aqui conversar comigo, contar um pouco para os ouvintes. Quero que você deixe seus contatos para o pessoal te encontrar, como é que faz para te achar aí nas redes, onde que te ouve também, pode repetir de novo onde que você está gravando. E é isso, muito obrigada, Patrícia. Carol, eu que agradeço, é sempre um prazer falar de coelho. Depois que essas duas criaturinhas entraram na minha vida, assim, nossa, vamos falar de coelho? Claro, por que não? Agora. Que delícia. E assim, eu não conhecia nada também, aí depois que o Ed entrou nas nossas vidas, eu passei a ler e reler sobre tudo. Lembrei do seu último programa, que o marido acho que é Mariana. É da Marina. Eu sempre confundo Marina e Mariana, desculpa. Que ele comprou um livro sobre gatos, eu quase sou ele. Super, é tipo assim, é igual gente que vai ter neném, né? Eu falei isso com a Marina, eu falei, gente, parece que vocês iam ter um neném. Comprar um livrinho, assim, vou estudar aqui os bichinhos e tudo, eu super entendo, acho isso muito legal. Não, eu fui ler tudo que eu achava na internet, tudo. Na hora que a gente bateu o martelo, eu lembrei, na hora que eu me identifiquei com ele. Porque também na hora que falou do voo, que ele ficou 6 meses sofrendo, eu falei, sou eu. Sou eu. Eu sofrendo a mesma coisa. Ai, gente, que ótimo. Então, eu aprendi muito desde que o Ed chegou. Leio sempre sobre. Sempre procuro informação. Principalmente
proporcionar para eles um ambiente mais legal, enfim, e uma vida mais legal. Então, para mim, sempre é um prazer. E quando você quiser falar mais sobre coelhos, pode contar comigo. Ai, pronto. Agora você já tá cooptado aqui, né? Pro Pet Lady no ar. Toda vez que aparecer alguma pergunta de coelho, falar, deixa eu chamar minha assistente de assuntos de coelho. Tem que ser a Patrícia sempre. Mas eu amei. Ai, eu também. Gostei. É o que eu falei. Falar dessas criaturinhas é um prazer sempre. Uhum. Vocês podem me encontrar no Intervalo de Confiança, que é um podcast de estatística e ciências de dados. Uhum. Agora eu tô um pouco parada de gravação, porque, enfim, eu sou formada em pedagogia, na realidade, e agora eu ingressei na estatística. Ai, que legal! Você só estuda coisa difícil mesmo, né? Vamos sair de uma graduação, fazer um mestrado e entrar em outra graduação, por que não? E aí eu tô um pouco atarefada com esse início de graduação, mas recomendo um podcast que é mais pra gente desmistificar um pouco essa coisa da estatística, das ciências de dados, que a gente tem visto que nos últimos tempos, nos últimos anos, tem sido usada de forma errônea. Uhum. A interpretação, principalmente dos dados, tem sido feita de forma a favorecer certos pontos. Uhum. E as pessoas têm muita dificuldade de coisas básicas, tipo interpretar um gráfico. Sim. Então a gente conversa um pouco sobre isso lá. Então quem puder estar indo lá, fiquem à vontade. E de vez em quando vocês me encontram lá, acho que principalmente nos debates, quando eu trago alguma coisa de humanas, por assim dizer. Ai, que ótimo! Adorei! Patrícia, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Carol, pelo espaço. Foi muito bom falar com você. Este programa foi editado por Audi Edições.